Olá pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem desenvolver competências que gerem impactos e resultados práticos, tudo isso de maneira objetiva, por meio de uma plataforma que vai acelerar o seu crescimento, você toparia esse desafio? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Nelson Simeone, gerente de desenvolvimento humano e organizacional, e hoje vamos falar sobre a Unicere. E para dar o tom de todo esse contexto para vocês, eu tenho o prazer de apresentar a Mariana Rocha. Seja bem-vinda. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa apresentação sobre a Unicere, onde a gente vai falar um pouquinho para vocês do conceito de universidade corporativa e qual foi a nossa ideia para estruturar esse conceito na Unicere Group. Muito bom. Ô Mari, a gente sabe que o mercado de trabalho está sendo cada vez mais dinâmico, né? E ser desenvolvido continuamente é mais do que uma necessidade, é uma obrigação. De que forma que a Unicere consegue contribuir com todos os nossos colaboradores do grupo? Maravilha! A Unicere, ela vem como um ecossistema de desenvolvimento através de uma plataforma digital, justamente para que a gente consiga desenvolver competências e comportamentos esperados nos nossos colaboradores. Então a gente tem alguns detalhes que a gente vai explicar melhor, né, durante esse bate-papo, mas ela vem aí para trazer esses benefícios para todos e nivelar todos os colaboradores numa mesma página. Pessoal, a gente vai falar muito para vocês sobre desenvolvimento humano e eu queria começar então todo esse nosso bate-papo falando um pouquinho, Mari, sobre gestão por competência, né? Eu comecei aqui o nosso podcast falando sobre competência. O que a gente pode falar para o nosso público sobre competência hoje? Quando nós falamos de gestão de competências, nós temos dois tipos principais de competências, que são as soft skills, ou competências comportamentais, e as hard skills, que são as competências técnicas. Nós separamos algumas competências corporativas, organizacionais, que são comuns a todos os colaboradores do nosso grupo, e a gente separou essas competências para dar prioridade nelas no ano de 2025. Isso foi feito através de um DNA, que foi o diagnóstico de necessidade de aprendizagem. Então, a nossa liderança respondeu esse diagnóstico no final do ano passado e nós, demos uma cartela ali de opções, de competências para essa equipe de liderança e eles responderam, nos sinalizaram quais eram as prioridades para 2025. Muito bem observado, Mari. Pessoal, todos nós líderes tivemos a responsabilidade, de responder dentro de um intervalo de tempo toda a lista de competências, gente, tanto hard quanto soft skills. Isso foi fundamental para que ela, como ela bem mesmo falou, definir as prioridades de desenvolvimento de 2025. Falando sobre desenvolvimento de 2025, a gente está lançando a Unicere e me parece que a gente tem uma novidade, com relação à plataforma, um ambiente novo, não é isso? Com certeza. Então, algumas pessoas já tinham contato com uma plataforma de treinamentos que a gente disponibilizava e agora essa plataforma sofreu uma atualização. Boa. Nós atualizamos essa plataforma num contexto mais moderno, mais tecnológico e essa plataforma é uma plataforma nova que todos terão acesso. Você vai receber o seu login e uma senha padrão para o primeiro acesso. Então, em breve todos receberão essa informação. E lá a gente vai ter disponibilização de todos os treinamentos da nossa carteira. Pessoal, é importante lembrar, Mari? Antes, todos nós colaboradores, especialmente da área comercial, tínhamos o acesso pelo ambiente da Hot School, Esse ambiente ainda permanece disponível, tá, pessoal? Então, no que se refere a treinamento técnico, de hard skill, como a Mari já comentou com vocês, permanece lá ainda disponível. A gente tem a intenção de trazer um pouquinho isso para a nova plataforma, já a gente vai falar sobre isso, mas agora, basicamente, o que a gente tem que reforçar para desenvolvimento técnico permanece a Hot School por enquanto, e toda a parte nova da universidade corporativa tem um novo ambiente, que é justamente a Unicere, não é isso? Exatamente. E dentro da Unicere, nós desenvolvemos, entre outros temas, 4 principais programas de desenvolvimento para contemplar todos os públicos da Unicere. Eu tenho anotado aqui, e gente, é importante a gente falar para vocês, A gente está falando de 100% dos colaboradores, 100% de todos os colaboradores do grupo, ou seja você da Loider, seja você da Bionat, seja você da Kimberlite, seja você do administrativo, seja você do industrial, a gente tem um programa para cada público, é isso mesmo? Quais são eles? O primeiro deles é o programa Origens. O programa Origens, ele é para englobar todas as pessoas que a partir do momento que elas entram na organização.
Então, a gente tem algumas trilhas para trabalhar algumas competências prioritárias. Então, no caso do Origens, a gente tem a orientação para resultados, que é o pilar primordial da nossa empresa, comunicação eficaz, colaboração e trabalho em equipe. Boa. E nas competências técnicas, um pouquinho de Kanban, gestão de metas, inteligência artificial, que é tão importante hoje. Para todo mundo, né? Exatamente. Mas inteligência artificial só está nesse programa ou está nos outros também? Nos outros também. E quais são os outros, então? Eu estou pensando aqui na liderança, porque todos os colaboradores vão ter um programa, né? O pessoal ali do nível mais operacional e tudo mais. E os líderes? Para a liderança, nós temos o programa Germinar, que vai contemplar os níveis de supervisão e coordenação, também trabalhando competências técnicas e competências comportamentais. E aí algumas principais, a visão estratégica, a própria gestão de pessoas. Boa. E na parte de hard skills, Excel e ferramentas ágeis. Legal. É importante, eu tenho anotado aqui, Mari, me corrija se eu estiver errado, pessoal. No programa Germinar, a gente está falando de um modelo híbrido. O que a gente quer chamar isso de modelo híbrido, né? Nós, colaboradores, então, do nível de liderança, teremos acesso ao ambiente de treinamento, né? A Unisérie, e também treinamentos presenciais, onde nós, do time de desenvolvimento humano e organizacional, vamos aplicar os treinamentos para eles, não é isso? Exatamente. Aliás, quem será que vai fazer esse treinamento, né, Mari? Nós vamos fazer Nós esses vamos fazer, treinamentos. pessoal, é isso aí, é a gente que vai fazer. Mas olha só, a gente está falando do nível tático, né? Então, supervisores, líderes de setor ali, até coordenação. E os gerentes, como é que faz esse pessoal aí? Os gerentes, eles têm uma trilha específica que nós chamamos de raízes da liderança. Então, nessa trilha, eles também terão capacitações em formato híbrido, então uma parte online na plataforma e uma parte presencial. E a gente vai trabalhar algumas competências específicas desse público, também como a visão estratégica, gestão de pessoas, relacionamento relevante e dentro das hard skills, ferramentas ágeis e até algumas metodologias que a gente utiliza internamente, como a SAP. Gente, o programa Raiz da Liderança, inclusive, já está iniciando agora, né? Talvez quando vocês estiverem com acesso a esse podcast, já vai ter passado a primeira turma, que começa agora no dia 3 de abril. Ou seja, cada oportunidade que os líderes do comercial estiverem reunidos aqui em São José do Rio Preto ou em Olímpia, vai ser uma oportunidade para que esse programa Raiz da Liderança passe a desenvolver a nossa liderança. Mas é importante para você que é líder, então, da área comercial. Olha só, teremos agora o início em abril, não é isso? De uma forma presencial, mas de abril até os próximos 2 encontros é fundamental que você, líder, acesse a plataforma, né? E faça todos os módulos. Por quê? Todos esses conteúdos, pessoal, é um pré-work, ou seja, você tem que se preparar de maneira antecipada para que no treinamento presencial todo mundo tenha domínio do tema que vai ser discutido, né? Assim a gente garante mais agilidade e um aprendizado melhor, minimamente melhor. E para o CTC? E para o DM? E para o ATC? Tem alguma coisa para eles? Claro, para a nossa equipe comercial, a gente tem o programa Essência Comercial, focado, né, para esses temas da área de vendas. Então, dentre as hard skills, nós vamos ter algumas técnicas para esse público e também algumas ferramentas que utilizamos no dia a dia, como o sistema Soft Experts. E também nas competências comportamentais, inovação e produtividade, colaboração em trabalho em equipe, resolução de problemas. É importante para você que é CTC, para você que é DM, para você que é ATC. Esse programa Essência Comercial vai ter ali módulos, né, da parte mais comercial. Não significa dizer que lá teremos uma formação de técnica de vendas, tá? Isso vai ser construído ao longo da nossa universidade corporativa. Nesse momento, né, Mário, o foco é muito mais soft skills, algumas hard skills como Excel, por exemplo, que a gente comece a criar a cultura de autodesenvolvimento, tá? Mas acho que a gente não para por aí, gente. A gente também tem uma novidade muito boa. Ainda para o projeto de Essência Comercial, todo o conteúdo que está na Hot School, a gente vai trazer para esse novo ambiente da Unisérie. Então estamos preparando todo esse conteúdo, colocando na ordem correta para que você, então, CTC, para você DM, para você gerente comercial, possa também poder acessar esse material, né, já na ordem. Ou seja, de um lado você vai ter toda a parte de soft skills, do outro lado toda a parte de hard skills. E tem mais uma novidade, né? Parece que tem alguma coisa de segurança psicológica, Mari. O que você pode falar sobre? Exatamente. Então nós temos esse tema que é tão primordial hoje, né? Até com as novas atualizações
jurídicas sobre o assunto e a gente vai disponibilizar uma trilha específica falando sobre segurança psicológica. Muito bom, gente. Em breve, então, todos nós teremos acesso a uma trilha específica para esse tema, né? Fundamental a gente poder falar um pouquinho sobre nossa saúde emocional, nossa saúde psicológica, né? Mas, Mari, a gente falou então um pouquinho sobre os nossos programas, falamos um pouquinho sobre o acesso à universidade, mas tudo isso é para a gente aprimorar o nosso desempenho. E falando em desempenho, então a gente tem que falar sobre como iremos avaliar o desempenho de nossos colaboradores. Me fala como vai ser. Quando a gente fala de desempenho, gestão por competências, a gente tem que ter uma forma de mensurar como que está esse desenvolvimento das pessoas. E nós vamos fazer isso através da avaliação de desempenho, que pode ser algo comum para algumas pessoas, mas vai ser uma novidade para outros públicos também. Muito pedido, inclusive, viu? Exatamente. Muita gente estava pedindo que nós tivéssemos um modelo de avaliação de desempenho, né? Então, nós vamos utilizar de início o modelo 180 graus, né, que consiste numa autoavaliação. Então, a gente vai colocar as competências corporativas da ESERI para que você dê uma nota para si mesmo. Então, vai ser uma autoavaliação do seu desempenho nessas competências e, em seguida, o seu gestor imediato vai avaliar a sua performance nessas mesmas competências. Gente, é importante a gente pensar aqui, olha só, para deixar ainda mais claro para todo mundo. Vamos pensar num cenário onde eu sou um CTC, sou um DM, sou um gerente comercial. Vamos pegar esse público que é predominantemente as pessoas que vão estar curtindo esse podcast com a gente. Eu, gestor, vou precisar, primeiro, me autoavaliar. Então eu vou ter lá um eixo de comportamentos, né? Uma série de competências, essas competências já foram apresentadas para toda a liderança. Apresentamos, inclusive, no último evento online que nós tivemos, né? Uma parte mais estratégica, onde vocês certamente assistiram. E a partir deste momento, quando você se autoavaliar, o sistema vai registrar essa informação. É isso, Mari? Me corrija se eu estiver errado. Vai registrar essa informação e depois o seu gestor também vai te avaliar. E depois que todo mundo se avalia, o que vai acontecer, Mari? Aí é o momento de se reunir, né? Essas duas pessoas, essas duas personas, o colaborador e o seu gestor imediato, eles vão se reunir numa reunião para fazer uma calibração dessas notas. Calibração. Fale-me mais sobre isso. É um termo um pouco técnico, né? Sim. Mas vocês vão entender perfeitamente. Então, quando a gente tem duas notas diferentes para uma mesma competência, para uma mesma pergunta ou afirmativa, há necessidade, né, de fazer uma reunião de calibração para que haja o alinhamento dessas notas. Então, o colaborador junto com o seu gestor vão discutir ali aquelas notas até chegar numa nota final, que é o que vai ser considerada na nossa plataforma. Então vamos imaginar aqui um cenário. Vamos imaginar aqui de 0 a 5, eu me dei uma nota 5, mas você me deu uma nota 3. Então vai ter uma oportunidade de a gente poder discutir o porquê que eu me dei 5 e por que você está me dando 3. E aí depois vai sair uma média final, é isso? Exatamente. Então Legal. Nós faremos uma média final para que a gente tenha o próximo passo, né, que é o diálogo de contribuição. Então, que é o diálogo de contribuição, Mariana? O diálogo de contribuição é o nome que nós damos para o feedback. Olha o feedback aí, gente. Exatamente. Boa. Então, é uma nova nomenclatura, mas para falar desse momento tão importante, que é o feedback entre gestor e seu colaborador, né? E aí a gente vai ter esse momento específico para que essas pessoas conversem para desenvolver quais são os pontos de melhoria, né, as oportunidades de melhoria para o próximo ciclo e também para reconhecer os pontos fortes. Que legal. Então você está me dizendo que logo após a gente poder discutir a nossa média, a gente possa entrar num consenso dessa média. Na sequência, então, eu estou esperando de você, meu gestor, que você me dê um feedback. A gente está chamando isso então de diálogo de contribuição. É legal essa ideia do diálogo de contribuição, né, Mari? Porque a gente está falando que não é aquela hora de você pegar e só apontar questões ali de desenvolvimento. É também. Mas existem muitas outras coisas. Existe uma jornada, né, que a pessoa foi passando ao longo do tempo. Com que frequência eu, gestor da área comercial, devo realizar o diálogo de contribuição? A frequência do diálogo de contribuição, ela é aberta. Então, o gestor tem a liberdade de fazer quantos diálogos de contribuição ele achar necessário. Mas a gente recomenda, no mínimo, 2 vezes ao ano. Ou seja, semestralmente, esse ciclo vai acontecer para a área comercial.
E para os internos, a gente vai fazer esse ciclo verdade. anualmente. É verdade. Gente, muito bem observado pela Mari, né? Porque diálogo de contribuição não tem que ser só quando a gente promover uma campanha disso. Você que é líder aí, tem no mínimo o papel, a sua responsabilidade é de promover isso com alguma frequência. Mas eu também penso, né, Mari, o colaborador poderia pedir um diálogo de contribuição? É possível isso? Dentro da nossa plataforma é totalmente possível. Então você vai ter o acesso para solicitar esse momento de conversa com o seu gestor. Isso era um pedido, né, Mari, de muitos dos nossos colaboradores, de que, poxa, eventualmente o meu gestor acaba esquecendo, né, tá com uma agenda muito corrida de promover esse diálogo de contribuição, né, esse feedback. Então, por meio dessa ferramenta, a gente vai poder solicitar para que ele lembre de poder promover esse diálogo, é isso? Exatamente. Que legal, cara. Isso vai ajudar muito a gente, né? Isso vai apoiar depois, porque nesse diálogo de contribuição, provavelmente você vai apontar o que eu preciso desenvolver. Isso é o que nós chamamos de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Muito bom. Então, sempre que a gente faz uma reunião de diálogo de contribuição, a gente tem que sair com um plano de ação. E o PDI nada mais é do que esse plano de ação de como desenvolver as competências que ainda precisam de melhoria. Perfeito, Mari. Essa é uma observação muito boa. Para você que está nos ouvindo, pessoal, teremos acesso então a um ambiente onde nós poderemos, então, junto com o nosso gestor, ou até mesmo de forma individual, construir o nosso plano de desenvolvimento individual e ter uma novidade muito legal aí. Que por meio desse ambiente, né, do plano de desenvolvimento individual, tem uma inteligência artificial já inserida na nossa plataforma, né, que vai ajudar a gente a definir quais os cursos que eu preciso. Fala mais disso pra gente. Então, essa ferramenta ela é muito completa e ao criar os pontos de melhoria dentro do plano de desenvolvimento individual, a própria plataforma, com a sua inteligência artificial incorporada, ela vai sugerir os treinamentos que a gente já tem na nossa plataforma para que você possa se desenvolver. Totalmente conectado, gente. Então, à medida que, por exemplo, a Mari me deu um diálogo de contribuição, ela me deu um feedback de que eu preciso desenvolver na minha comunicação. À medida que ela selecionar essa competência lá, o sistema já vai te sugerir então quais são os cursos de comunicação que estão disponíveis na nossa Unisérie. Isso é muito legal, isso vai, né, gerar uma agilidade para a gente muito boa. Muito legal. Mari, então vamos resgatar tudo isso aqui. Falamos um pouquinho sobre competências, falamos um pouquinho sobre o lançamento da Unisérie, falamos sobre como será feito o acesso, né? Todos nós teremos acesso então a esse login, a essa senha. Falamos também sobre os programas de desenvolvimento. Nossa, falamos muita coisa, né, gente? Falamos também, então, sobre avaliação de desempenho. Falamos sobre diálogo de contribuição. Falamos de PDI. O que está faltando a gente falar para essas pessoas? Eu acho que o convite final Fundamental. para que todos se engajem para acessar essa plataforma, né? Um ambiente onde a gente vai ter a oportunidade de se desenvolver cada vez mais e levando em consideração que isso é um benefício para todos, né? Tanto individualmente para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um, quanto para os gestores, com uma equipe mais engajada e, claro, culminando com a melhoria da produtividade da empresa. Perfeito, gente. Então fica aqui o nosso convite para que você, colaborador do Série Group, acesse a nossa plataforma e busque o seu desenvolvimento. É fundamental que quando a gente pensa em crescimento profissional, a gente busque o nosso desenvolvimento profissional. Então, mais uma vez, fica o convite. A gente agradece muito. Obrigado, Mário. Obrigado a você que está nos ouvindo aí, está nos assistindo. Quem sabe no próximo podcast a gente traz um pouco mais de novidade para vocês. É isso aí, cultive o seu potencial.